Pedro e Judas, discípulos próximos do Senhor, aprendiam com ele, viram muitos milagres, foram escolhidos pelo Senhor para ser parte dos 12. E Pedro, quando Jesus perguntou para os discípulos: as pessoas estão dizendo que eu sou quem? Quem dizeis que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Messias, o ungido. E Jesus disse para ele: não foi faculdade humana nenhuma que te revelou isso. Não foi por mérito humano que você teve essa revelação. O próprio Deus te revelou que eu sou o Messias. E a palavra fala que depois disso Jesus começou a abrir para eles o que iria acontecer, o plano de salvação, que ele iria morrer. E o mesmo Pedro que teve a revelação divina de quem era Jesus, o Cristo, o ungido, o Messias tão esperado, foi o mesmo que disse para Jesus: não, Senhor, isso, Deus não vai permitir acontecer isso com você, não, jamais, eu não quero que isso aconteça. E Jesus diz: arreda-te, Satanás, porque você não pensa sobre as coisas do céu, você não pensa sobre as coisas do reino, você pensa sobre as coisas daqui da terra. Jesus estava querendo dizer para Pedro: você pensa nas coisas desse mundo. E Judas, alguém próximo também do Senhor, o vendeu por 30 moedas de prata e foi chamado de amigo. Com um sinal ali, e beijou a face de Jesus, chamou ele de mestre. E Jesus perguntou para ele: a que vens, meu amigo? Eu não vejo Jesus como alguém irônico. Eu vejo Jesus como alguém que estava ali mostrando a finalidade das pessoas naquela ocasião. Pedro, tão próximo do Senhor, teve uma revelação tão profunda e foi repreendido, porque queria poupar o Senhor da morte. E Judas foi chamado de amigo, recebeu a honra de ser chamado de amigo. Isso acontece porque Pedro, ele estava fora da vontade revelada do Senhor. Judas, apesar de traidor, estava cumprindo exatamente aquilo que Deus designou para que o plano perfeito do Senhor fosse cumprido, que era a sua morte, a sua ressurreição depois de 3 dias, a sua morte pela humanidade, né, por nós pecadores. Quantos Judas aparecem na nossa vida, que nos apunhalam pelas costas, que comem com a gente, que nos enchem de elogios e nos beijam, mas que nos vende, que nos trai na primeira oportunidade. E a gente julga os Judas e absolve os Pedros, mas os Pedros nos tiram da rota que Deus estabeleceu pra gente. Aquele amigo que te poupa de viver uma vida sacrificial, aquele amigo que te poupa de carregar a sua cruz. Cruz, a gente vive um tempo onde o sofrimento, ele não pode ser mencionado. O sofrimento, ele não pode existir na vida do cristão. O sofrimento é um sinal do desfavor de Deus. O sofrimento é um sinal que você pisou na bola, que você pecou, ou que você tem alguma coisa na sua vida errada. Só que a palavra de Deus fala que aquele que quer seguir ao Senhor deve tomar sua cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Toma a sua estaca de execução e siga-me. É morte, morte todos os dias para o cristão verdadeiro. É por isso que a Bíblia, ela é indigesta. O verdadeiro evangelho, ele não é compreendido pela mente humana.
Ele é rejeitado. Jesus é rejeitado. Porque é uma palavra de morte. É uma morte que nos aproxima de Deus. É uma morte que posteriormente traz ressurreição e vida. Mas existe a cruz a ser carregada. E Judas. O Judas é necessário na nossa vida. Os Judas, eles nos promovem. Eles nos promovem a viver aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Os Judas, eles nos colocam de novo na rota. Os Judas, eles são necessários, como o Judas foi no passado. As traições, elas são necessárias. Isso é saber que o Senhor não deixou de ter o domínio sobre todas as coisas. Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor que escreve a nossa história. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, se um Judas aparecer na sua vida, dá graças a Deus por isso. Ele está sendo usado pelo Senhor para te moldar. Amém? Deus te abençoe.